Meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Matheus e vamos lá para mais uma videoaula. Essa nossa videoaula vai ser uma videoaula gravada, porque na sexta-feira o tio até tentou ir lá na escola, fazer a nossa aula online, né, ao vivo com vocês lá, mas a internet também estava muito ruim e acabou que travou e a gente não conseguiu continuar a nossa aula. Então aqui o tio vai gravar e vai mandar para vocês a nossa aula, tá bom? Vamos começar então, ó. EDC, Escola Delmiro Cabral, professor tio Matheus Lima, matemática, sétimo ano, aula 2 online. Aula do dia 6/11 de 2020, quarto bimestre. A nossa pauta, ó, assunto: circunferência, elementos da circunferência e comprimento da circunferência. Apostila, volume 3, capítulo 9, páginas da 64 a 70. Explicação: registrar no caderno. 1. Circunferência, círculo e esfera. É comum confundir os conceitos de circunferência, círculo e esfera, e algumas pessoas podem até pensar que são a mesma coisa. No entanto, saiba que, apesar de terem formatos parecidos, tratam-se de formas geométricas diferentes. Para começar, podemos dizer que a circunferência e o círculo são figuras planas, enquanto a esfera é uma figura geométrica espacial. Vamos saber um pouco mais sobre cada uma delas? Primeiro, vamos saber o que é a circunferência. Uma circunferência é uma figura geométrica definida por um conjunto de pontos que se distanciam igualmente de um mesmo ponto, chamado de centro da circunferência. Desse modo, a circunferência é apenas uma linha e a região interna da circunferência não é preenchida. Vamos lá, continuando. A distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto da linha é chamado de raio, representado pela letrinha R. Ó. Então aqui nós temos a circunferência e do meiozinho para qualquer ponto, ó, é chamado de raio, ou representado pela letra R. Exemplos de objetos com formato de circunferência: um anel, um pneu, a borda de um relógio e etc. Agora, o que é um círculo? O círculo é uma figura geométrica plana definida por uma circunferência mais a parte interna dela. Assim, em um círculo, a parte interna é completamente preenchida. Olha aqui como é que é, ó. Ela não é vazia, ela é toda preenchida, como o fundo de um prato. Exemplos de objetos com formato de um círculo: uma pizza, ela é toda preenchida. O fundo de um prato também não é preenchido. Ou até mesmo um relógio, a borda e interior. Agora, o que é esfera? Uma esfera é uma figura geométrica espacial, ou seja, possui 3 dimensões. Uma esfera pode ser definida como o objeto obtido quando um semicírculo é girado em 360 graus. Olha aqui como é que é. Ela gira em 360 graus, ó, como se fosse uma bola de futebol. Ó, exemplos de objetos com formato de esfera: uma bola de futebol, um globo terrestre, uma laranja e etc. Na figura a seguir, observe as imagens lado a lado e veja a diferença entre circunferência, círculo e esfera. Então aqui nós temos, ó, uma circunferência, ó, como que ela não tem o fundo e ela não é
em 360 graus, igual a esfera, ó, toda preenchida, ó. Olha aqui. Já o círculo, ele é o fundo preenchido, ó. Olha aqui, ó. Ele é todo preenchido. E a esfera é em 360 graus, ó. É tudo preenchido, como se fosse uma bola, tá? Agora, vamos para os elementos de uma circunferência. Os elementos da circunferência são raio, corda e diâmetro. O raio, representado pela letrinha R, é a distância entre um ponto qualquer da circunferência e seu centro. Olha aqui o nosso exemplo, ó. Raio da circunferência, R. Do centro para qualquer ponto, ó. Sempre representado pela letrinha R. OBS, o raio da circunferência, R, é indispensável no cálculo para se obter o comprimento da circunferência. Vamos agora para a corda, ó. Corda é qualquer segmento de reta que liga dois pontos distintos da circunferência. Então, olha aqui, ó, do ponto A ao ponto B é a corda AB. Se fosse daqui a aqui, ó, seria outra corda. Daqui a aqui, ó, assim, seria outra corda. OBS, o centro não representa um ponto da circunferência. Agora vamos para o diâmetro, ó. Diâmetro D. É uma corda que passa obrigatoriamente pelo centro da circunferência. Dessa maneira, o diâmetro é a maior corda possível em uma circunferência e sua medida é igual a 2 vezes o raio, ó. Ou seja, nós temos o raio de um lado e o raio do outro lado, ó, passando pelo centro. E um raio mais o outro raio é igual a 2 vezes o raio. Por isso a nossa fórmula, ó, diâmetro D é igual a 2 vezes R. Ou ainda, quando ele quiser saber o raio, R é igual a diâmetro dividido por 2. Vamos ver isso no nosso exemplo? Vamos lá, ó. Exemplo 1. Determine a medida do diâmetro de uma circunferência de raio igual a 8 centímetros. Então, ele quer o diâmetro, ó. Diâmetro, a nossa fórmula lá. Então, D, diâmetro igual a 2 vezes R. Ele está falando que R é 8. Então, D, diâmetro igual a 2 vezes 8 centímetros. 2 vezes 8 é igual a 16. Então, diâmetro igual a 16 centímetros. Viu, meus amores? Fácil, né? Mole, mole. Só colocar a nossa... Vamos para o exemplo 2. Determine a medida do raio de uma circunferência de diâmetro igual a 9. Então foi o que o tio falou, só colocar a nossa formulazinha aqui. Ó, agora ele quer que determine a medida do raio, ó. E nos dá o diâmetro. Então, R é igual ao diâmetro dividido por 2. Raio é igual, o diâmetro é 9. Então, 9 centímetros dividido por 2. O raio é igual a 9 dividido por 2, 4,5 centímetros. Viram, meus amores? É fácil, só colocar a nossa formulazinha e fazer. Substituir, ó, ele sempre vai dar, ó, diâmetro ou o raio. Vamos agora para 3, ó. Comprimento da circunferência. É a medida da própria circunferência em alguma unidade de medida conhecida. Esse comprimento
pode ser obtido pela fórmula C igual a 2 vezes π vezes R. Esse negocinho aqui, ó, que parece um T, esse algarismo aqui que parece um T, é chamado de π. Vamos ver ele aqui embaixo, ó. Nessa fórmula, a letra grega, ó, que parece um Tzinho, lê-se π. E é uma constante que vale aproximadamente 3,14. E R é a medida do raio da circunferência. Então o tio sempre vai colocar, que nem está aqui embaixo, ó, que vale 3,14, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha aqui o nosso exemplo, ó. Comprimento é igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio. Vamos agora para o nosso exemplo? Exemplo. Determine a medida do comprimento de uma praça circular que possui raio igual a 1.500 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. Então, nossa fórmula que está aqui em cima, comprimento é igual a 2 vezes π vezes R. Comprimento igual a 2 vezes π vale 3,14, ó. Vezes 1.500, que é o nosso raio. C, comprimento igual 2 vezes 3,14 é igual a 6,28 vezes 1.500 metros, ó. Não esquecer do metros. Comprimento igual a 6,28 vezes 1.500 é igual a 9.420 metros. E esse é a nossa resposta, ó. Viram, meus amores? É fácil. Só pegar a formulazinha, colocar e substituir os numerozinhos. Π sempre vai valer 3,14 e o raio o tio vai sempre dar. Tá bom? Vamos para as nossas atividades, ó. Atividade do livro. Página 69, número 2. Página 70, número 3, número 4 e número 5. E aqui estão os gabaritos, ó. Gabaritos da atividade do livro. Página 69, número 2. Relacione as situações indicadas com a forma geométrica obtida em cada caso. 1. Circunferência e 2. Círculo. Marcela colocou uma tampinha de garrafa sobre uma folha de papel e com um lápis traçou seu contorno. É o quê? É circunferência, ó. Ela não tem nada dentro. Ela colocou a tampinha da garrafa e traçou o seu contorno. Agora o próximo. Então, o primeiro é 1, circunferência. O próximo, a parte vermelha da bandeira do Japão. Ela é toda preenchida de vermelho, não é? Então, ela é um círculo, ó. Número 2. E por último, Jonas usou um compasso para traçar uma figura e depois pintou todo o seu interior de azul. Então, circunferência, ó. Pintou todo o seu interior de azul. Agora vamos para a página 70, número 3. Represente na figura os segmentos indicados. A, uma corda AB, ó, AB. B, a corda CD, ó, CD, ó. C, o raio OA, ó, o raio OA, ó, do meio para a ponta. E D, a corda AC. Ó, AC, ó. Agora responda as questões. Quais segmentos apresentam a mesma medida de segmento OA? OA. OC, ó, OC e OD, ó. Sempre do meio para a extremidade, ó. A outra. Quantos raios estão representados na figura? Quantos raios? Ó, 1, 2, 3. Por último, qual das cordas é um diâmetro? CD, ó. Ela é a única que passa pelo meio, aqui, ó.
A corda CD. Vamos para o número 4, ó. 4. Usando uma régua, meça as cordas representadas na figura a seguir e registre as medidas em milímetros. Ó, A, E, aí medindo deu 70 milímetros. C, E, medindo deu 45 milímetros. B, E, medindo deu 67 milímetros. B, F, deu 70 milímetros. C, G, deu 68 milímetros. E D, F, deu 43 milímetros. Quais são as maiores cordas dessa circunferência? A, E, medindo 70 milímetros. E B, F, ó, medindo também 70 milímetros. B, o que elas têm em comum além da medida? Elas passam pelo centro da circunferência, portanto, são diâmetros da circunferência, ó. E também a E, todas duas. É possível traçar cordas nessa circunferência que tenham medidas maior do que a E? Não, elas são as maiores porque elas passam pelo meio, ó. Porque elas são diâmetros, elas passam pelo meio, então elas são as maiores. D. Escreva com suas palavras o que você pode concluir sobre o tamanho do diâmetro em relação às outras cordas de uma circunferência. O diâmetro é a maior corda de uma circunferência. Foi o que o tio acabou de falar. 5. Uma pista circular de patinação no gelo tem 32 metros de raio. Um patinador deu uma volta completa nessa pista, mantendo sempre 2 metros de distância da cerca que delimita a pista. Qual foi a distância percorrida pelo patinador? Considere π igual a 3,14. Então, o raio da circunferência percorrida pelo patinador é de 30 metros. Ó. Se ele manter a pista em 32 metros e ele sempre mantendo uma distância de 2 metros, então 32 menos 2, 30. Distância percorrida em uma volta. Nossa fórmula, ó, comprimento igual 2 vezes π vezes r. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 30. 2 vezes 3,14 é igual a 6,28 vezes 30. 6,28 vezes 30 é igual a 188,40. A distância percorrida foi de 188,4 metros. Tá bom, meus amores? Um beijão para todos vocês, meus amores. Beijo do tio Matheus e boa verificação. Tchau!